Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Mais uma noite aqui, uma noite de sábado, ok? Mais uma live, continuação do nosso estudo sobre adoração. Segunda parte hoje do estudo do tema, melhor dizendo, adoração espiritual, ok? Vamos dar continuidade ainda dentro deste tema que a gente está tratando sobre a adoração espiritual. E nessa noite a gente tem um convidado especial também, nosso amigo, nosso compadre, né, Alberto, Carlos Alberto Santana, ok? E está também com a sua comadre lá, a nossa comadre também. Está com a sua esposa, né? Nossa comadre, sua esposa. Com a Lena, ok? E muito obrigado ao pessoal que tem acompanhado os estudos, tem nos prestigiado, participado aqui da live com a gente, ok? Que Deus possa abençoar a tua vida, você também que vai entrar mais tarde, vai entrar depois, tá bom? O nosso agradecimento aqui, você que tem também prestigiado o nosso canal, tá? Canal Eclesia, Chamados para Fora, o link do canal no YouTube, né? Para você se inscrever no canal, curtir os vídeos, deixar teu comentário, tá? Na chamada para a live aqui no Facebook, tá bom? Então, se você ainda não fez, a gente pede aí, quebra esse galho pra gente. Entra lá no canal, se inscreva, deixa teu comentário, curta os vídeos, ativa o sino de notificação para quando a gente postar um vídeo novo, o YouTube poder avisar para você, tá bom? A postagem está um pouco atrasada, né? A gente está com 3 vídeos em atraso, mas vamos tentar resolver isso amanhã, postar esses 3 vídeos aí anteriores, né? As lives anteriores, tá bom? E mais essa que a gente vai concluir hoje, tá certo? Penúltimo estudo dessa série sobre adoração. Semana que vem a gente vai fazer o fechamento, tá certo? E a gente conta também com para você estar compartilhando, se tem abençoado a tua vida, que você possa compartilhar também com outras pessoas, enfim, divulgar esse trabalho de estudos bíblicos que a gente tem feito aqui, né? A nossa proposta é essa, trazer esses estudos, claro, e sempre, né, com referência e muita luz nesses estudos, da base bíblica, né? Com referência à palavra de Deus, tá? À luz da palavra de Deus, todos esses temas que a gente tem tratado aqui, ok? E os outros não serão diferentes. Creio que Deus estará abençoando. Já temos alguns temas aí engatilhados, né, para as próximas semanas, para os nossos próximos encontros aqui. Nós até já falamos em uma live anterior, vai ser uma série sobre o Espírito Santo. Provavelmente não, com certeza, né, podemos dizer assim, essa do Espírito Santo, a pastora Gina vai estar participando, que é irmã da minha esposa, da Darlene. Minha querida irmã, né? pastora Gina. Provavelmente também o pastor Aldemir Rodrigues já vai estar participando dessa série de estudos sobre o Espírito Santo. Ele que tem muita propriedade para falar a respeito, tá bom? Foi até uma sugestão do nosso amigo, o
Sandro Souza, né? E também a gente está engatilhando uma série para falar sobre o tema família, tá? E aí eu queria até já antecipar para alguns, né, para você que está assistindo também, a gente vai dividir a tela aqui em 2, em 3 ou 4 casais, se for possível a gente fazer isso, quando a gente estiver debatendo este tema família, tá bom? E uma outra live que a gente está preparando, aí é uma live especial, eu não sei como é que a gente vai administrar isso, se vai ser estudo, se vai ser alguns pontos que a gente vai estar analisando, mas a gente teve uma ideia de montar aqui uma live com o tema Encontro com Deus. Tá dividindo a tela aqui do Facebook em 6, em 5, em 8, né? Sempre trazendo o pessoal que participou desse trabalho sensacional, maravilhoso nas nossas vidas. A gente até comentou, né, na live em que o Sandro, o presbítero Sandro Souza participou. Algumas pessoas que estavam participando também naquele dia fizeram menção, né, desse trabalho, enfim. Então aí é um projeto que a gente tem em mente. Eu peço até a tua ajuda, Sandro, tá? Nesse sentido, como é que a gente pode fazer a gestão disso daí? Se vai ser estudo, se vai ser pontos que a gente vai analisar, ou testemunho, enfim, tá? Ou que seja apenas um bate-papo para a gente matar a saudade, né? E estar falando acerca de algumas coisas que aconteceram, né, na nossa vida, enfim, depois desse trabalho, tá? Enfim, fica aí a sugestão também para você que tem nos acompanhado aqui. Se você já participou desse trabalho, pode enviar uma sugestão aí de como a gente vai manobrar aí essa situação, tá bom? O Alberto já entrou, eu já mandei o convite já para você, Alberto, tá? Já mandei o convite aí, tá? É só você aceitar aí para você aparecer aqui, tá beleza? Bom, enquanto o pessoal não chega aí, né? Aliás, enquanto o pessoal está chegando, né? E dá tempo também pro Alberto aí estar se organizando, a gente vai ouvir aqui uma música, né? É um louvor, melhor dizendo, das antigas, né? A gente já tocou aqui numa live anterior, né? Mas tem muito a ver com esse tema que a gente escolheu sobre adoração, né? Então a gente vai ouvir simplesmente João Alexandre, Teus Altares, tá bom? Você curta aí essa música, essa canção, Deus fale ao teu coração, que o Espírito Santo possa ministrar na tua vida através dessa canção, tá bom? E depois a gente volta para dar início aqui ao nosso estudo, tá bom? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei
abençoe, meu amigo. Beijão da Lene, Sorinho. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que mil. Oh, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu, e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu, e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Opa, coisa linda, né? João Alexandre. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito de João Alexandre. Desde a minha adolescência, a minha juventude, ok? Alberto aí tá pintando na área, ok? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui novamente um convite para ele. Alberto, você me manda também uma solicitação para entrada no vídeo, aí eu aceito aqui, porque eu não estou conseguindo te localizar aqui. Alberto, tu tá chamando a gente? Oi, olha lá, aqui, ó. Conseguiu entrar aí? Olha. Eu já mandei o convite, o Alberto. Já te mandou o convite, agora você tem que entrar lá. Manda de novo pra você. Aqui, ó. Não é por aí, o Alberto. Não é pelo Messenger, não. É, você tá entrando pelo Messenger, pela sala aqui. Não é na sala. Não é sala, você tem que entrar. Eu tô te visualizando aqui, mas quando é para eu mandar o convite aqui, ó, você não aparece nos meus espectadores.
entendeu? Você não está aparecendo aqui nos meus espectadores, entendeu? Escreve um comentário aí. Aí eu já escrevi um. A irmã falou, manda novamente. Eu já mandei o convite já para você. Você tem a opção aí de mandar uma solicitação para você participar aqui. Aí eu posso te marcar, posso te aceitar aqui, entendeu? Entrando pela sala. Bom, vamos começar, a gente vai tentando entrar aí. Vamos começar aqui, tá bom? Porque senão o tempo já está correndo já. Vamos lá. E a gente vai tentando aí, você vai tentando. Tem uma opção aí de você mandar uma solicitação para mim para participar do vídeo. Aí eu aceito aqui, porque eu não estou conseguindo te visualizar aqui como espectador, entendeu? Tem alguma coisa aí que está fora. Só pelo message que ele aparece aqui. E não é pelo message. Igual o meu amigo Sorin Tomoni, ele entrou aqui e eu consigo visualizar o Sorin aqui, entendeu? Como espectador. Aí eu posso adicionar o Sorin aqui e vai aparecer a câmera dele lá, se ele tiver ligado também. Então você tem que aparecer aqui para mim como... apareceu agora, peraí, deve chegar aí, ó, incluir Carlos Alberto na transmissão, acho que agora vai. Deve estar chegando aí para você agora o sinal. Ele está assistindo, agora tem que... Sim, ele está assistindo. Eu acabei de te mandar aí o convite. Está adicionando você aqui. Vai, mandei mais uma vez. Se você tá dentro do Message, você tem que desativar essa sala aí que você criou. Aí apareceu aqui para mim mensagem, você recusou o convite. Você tem que desligar essa sala aí do Messenger, entendeu? Deve ser isso. Você tem que desligar essa sala do Messenger para você ser adicionado aqui dentro. Mandei mais uma vez aí. Um abração para Karina, minha cunhada. Deus te abençoe, Karina. Beijão aí para Bela, para o Anderson, para a irmã Silvia. Amém. Deus te abençoe também, minha irmã. Obrigado aí pela participação. Vamos lá então, pessoal. Enquanto o Alberto vai se organizando. Como a gente percebeu nos estudos anteriores, a adoração espiritual ela só pode ser uma atividade do homem interior que nasceu do Espírito de Deus, ok? Agora entrou minha outra cunhada aí, Bianca. Minha outra irmã, Bianca. Tá Beijão, bom? Bianca. Deus te abençoe. Beijão para Antonella, Márcio. Amém. Teu
pai, tua mãe. Então, só pode ser uma atividade desse homem interior que nasceu do Espírito de Deus, ok? E o cristão, ele precisa do auxílio do Espírito Santo para adorar de forma correta. E a gente não pode mortificar a concupiscência da carne sem o auxílio do Espírito, ok? E tampouco a nossa adoração será espiritual também sem esse auxílio do Espírito Santo, amém? Vou mandar aí de novo, Alberto, tá? Alguma configuração aí no teu Face, cara, não tô entendendo. Chama a Ludmilla aí. Pede ajuda aí pra Ludmilla. A gente também sempre pediu a Gabriela aqui, a Dani. O áudio tá baixo aqui pra gente? Tá muito baixo o som que ela falou. Melhorou agora? E tampouco a nossa adoração será espiritual sem esse auxílio do Espírito Santo, ok? Romanos 8,6 vai falar a respeito disso, tá bom? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, tá? A Lena também entrou, ver se de repente consegue A Lena entrar. está assistindo. Então, ver se a gente consegue chamar a Lena. Aí agora a gente vai conseguir. Vou tentar pelo telefone Acho que aqui a da Lena vai Lena. entrar. Olha lá, a Lena vai. É isso aí. Vai me silêncio. Isso, agora acho que vai conseguir. Vou tentar a esposa do Alberto aqui para ver se a gente consegue. É para aumentar o som. Acho que o som, a nossa voz não está. Me dá um feedback aí, pessoal. O som tá baixo, tá dando para ouvir melhor? Como é que tá aí? A live hoje a gente está enfrentando alguns problemas técnicos aqui, mas é assim mesmo. Ao vivo é dessa forma. Tá melhor o som aí? Me dá um feedback aí, pessoal. Tá baixo? A Bianca disse que tá baixo. Um abraço aí para a Patrícia que está assistindo. Também. Tá baixo o som? Vê com a Patrícia também se tá baixo, porque pode ser. Ó, chama aí de novo aí. Isso, vai. Acho que agora vai. Mas vai chamar o Carlos, Alberto ou a Lena? Agora sim. Conseguiu, graças Agora a Deus. sim. Que bom. Nós tivemos que entrar pelo celular, o computador aqui, não sei porque não conseguiu pegar, mas a gente está Só aumentar um pouco o seu som, vou ver se a Ludmilla consegue botar aqui também. Entra na sala ali agora, Ludmilla, vê se consegue entrar por ali. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Então acho que regulou agora aqui bem. O som de vocês também está. Liga a luz aqui. Então, ó, um abraço aí, o nosso convidado dessa noite, né, o Carlos Alberto, nosso amigo, nosso compadre. Nossa comadre Lena. Nossa comadre, nossa amiga também, a Lena, também. Vai participar também com a gente, tá bom? Então, Alberto, deixa eu dar prosseguimento aqui, depois eu passo a bola para você, tá bom? Tá bom, compadre. Fica à vontade. Agora sim, o som tá bom. Acho que o som agora tá legal, regulou. Tá legal. Tá jóia. Então tá, a nossa adoração, ela não será espiritual sem esse auxílio do Espírito Santo. O pessoal tá dando feedback aqui que o som agora tá legal, beleza? Alberto tem que enquadrar a câmera aí um pouco, senão a Lena não aparece. Senão não aparece, só aparece você, Alberto. Chega um pouquinho. Pegar um pouquinho para trás. Sim, aí, tá beleza. melhor. Agora tá legal. Então, Romanos 8,6 vai confirmar isso, que vai falar o seguinte: mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Romanos 8:26 também vai reforçar falando o seguinte: o mesmo Espírito intercede por nós. Então, note como não podemos prestar uma adoração espiritual sem o auxílio do Espírito Santo. Olha, todas essas bases bíblicas. Efésios 6:18 vai falar o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Judas 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, querido, não é só referente à adoração, mas eu acho que em tudo nós necessitamos e precisamos do auxílio, da ajuda do Espírito Santo. E quando a gente falou na série de soteriologia, que é a doutrina da salvação, a gente bateu muito nessa tecla. E tem aquele versículo que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, sem essa ajuda, a nossa adoração espiritual, que é a adoração que Deus exige, baseada naquele versículo que fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores, ok? Que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E se não adorarmos nessa esfera espiritual, é como se Deus ele não recebesse a nossa adoração, tá? A gente vai destrinchar mais a respeito disso aqui durante o estudo, mas só para você relembrar por que, então, dessa necessidade que nós temos do auxílio do Espírito Santo na nossa vida, ok? E nem podemos também simplesmente clamar Abba Pai, que significa paizinho, que é uma expressão de intimidade com Deus, está ligado também na esfera da adoração espiritual, sem o Espírito Santo nos impelir, ou seja, nos impulsionar para que a gente tome tal atitude, tal adoração e tenha essa intimidade, para chamar Deus de Abba, que significa paizinho. Porque intimidade também e adoração espiritual, elas estão juntas, elas estão muito próximas, elas estão muito ligadas, tá bom? E sem essa ajuda do Espírito Santo, a nossa adoração ela fica totalmente comprometida. Quer comentar alguma coisa aí, Alberto? Não, pode prosseguir, tá ótimo. Tá bom. Tá na mesma linha aqui. Falar igual o pastor Silvio César, é só dar a benção apostólica. Amém. Tá muito cedo ainda. Então, o que a espiritualidade de Deus também, ela vai nos ensinar a respeito dessa adoração espiritual? A gente vai pontuar algumas coisas. O que essa espiritualidade de Deus, ela nos ensina a respeito da adoração espiritual. Primeiro ponto, ela vai nos ensinar que o culto reverente e a adoração apropriada do evangelho de seu filho, ela se baseia no espiritual. E a obediência ao evangelho de seu filho é mais espiritual do que qualquer cerimônia, ela vai ser mais espiritual do que qualquer oblação, tá? O pessoal que não está familiarizado com esse termo oblação, é um termo até do Antigo Testamento. Oblação significava sacrifício ou oferta, tá bom? Da lei de Moisés, o alvo do evangelho do seu filho é a adoração espiritual através de quem? Da pessoa do Espírito Santo, que vai regenerar o espírito do homem que está como? Qual é o estado desse homem? Ele está morto no pecado, ok? E na mesma medida e grau em que essas ações de observação da lei no Antigo Testamento eram do corpo, o alvo do Evangelho de Jesus Cristo, ele dá uma outra esfera, ele dá uma outra conotação, porque é totalmente espiritual. E Paulo ele prova que a adoração espiritual é somente possível como? Pela conversão da alma por Jesus Cristo, ou seja, pelo Evangelho. Se o Evangelho é Jesus Cristo é o Evangelho, só tem essa forma. Então, ele vai provar isso quando afirma que serve a Deus em seu espírito pelo Evangelho do seu Filho. Olha só o que ele fala lá em Romanos 1:9. Pois Deus,
a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Note que Paulo falou, sirvo em meu espírito. Então ele já entendia essa questão de adorar a Deus. E como Deus, ele requer essa adoração, ou seja, em espírito e em verdade. Ok? E quando o evangelho ele é proclamado, os que estão espiritualmente mortos, eles são vivificados para Deus. 1 Pedro 4,6 vai confirmar isso. Diz o seguinte: pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Ou seja, Deus, pelo Espírito, ele vai testificar a respeito do próprio Filho, Cristo Jesus, o único Salvador, e aos pecadores através do Evangelho, ok? E somente depois, então, de o homem ser vivificado no Espírito, é que ele vai poder cultuar a Deus. É que Deus vai receber, de fato, esta adoração. E desde que a regeneração do espírito do homem, ou seja, a vivificação desse homem novo, vamos dizer, não o homem natural, aquele homem que praticamente ele já nasce morto no pecado, ok? Mas eu estou falando do homem interior, daquele homem que nasceu de novo, conforme naquela famosa passagem que todos conhecem, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, né? E Nicodemos até faz aquela pergunta idiota, né, para Jesus: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Né? E Jesus, a Bíblia não fala nas entrelinhas, né? Claro que não, Nico. Ô, Nico, eu não estou te entendendo, Nico. Você é doutor da lei, Nico. E como é que você vem me perguntar um negócio desse? Não é. Você não tem que voltar desse tamanho. Pô, você ensina os caras lá e vem me fazer essa pergunta? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. E provavelmente Jesus explicou o que é nascer da água e do Espírito para aquele homem. Então, naquele momento, a mente daquele homem, né, tão inteligente, que ensinava no templo, mas naquele momento, os ensinamentos desse homem, eles se abriram para outra esfera. E qual era essa esfera? A esfera espiritual. O que ele não entendia ainda, ele passou a entender naquele encontro com Jesus, ok? Ou seja, a vivificação desse homem novo, desse homem interior, é uma obra do Espírito Santo. Então, o culto e a adoração do Evangelho, eles se baseiam também nessa esfera, nesse campo espiritual, ok? Em contraste com a adoração do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, a gente pode dizer o seguinte, que aos adoradores foi dado o pão dos anjos, ou como diz lá no Salmo 78, 25, quando fala que Deus ele derramou o maná dos céus. Ou seja, o pão dos anjos era o maná que Deus derramava, ok? Na época do Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, nós temos os próprios anjos servindo a nós. E nisso a gente percebe o quê? Que o Evangelho é mais espiritual do que a adoração cerimonial do Antigo Testamento. Um abração lá para o Héctor, ele está mandando paz para a gente lá. Abraço aí, Héctor. Rose. Nosso amigo aqui, diretamente da Itália. Nosso amigo italiano. Amém. Deus te abençoe, Héctor. Em nome de Jesus. Acabou essa live. Tem romeno, italiano. Tem romeno, italiano, brasileiro. português, brasileiro. Tá uma salada aqui cultural. Capixaba, tem tudo. Amém. Então, querido, quando era servido o pão dos anjos,
Aquilo ali simbolizava o pão físico, mas já tipificava lá na frente, no Antigo Testamento, em quem? Em Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Amém? Só para você se situar aí, e um pouquinho de aula aqui de hermenêutica. Tá bom para você? É sempre bom. Vamos lá. O Evangelho é chamado também de quê? De culto racional. E por muitas das vezes, algumas pessoas, quando leram esse culto racional, já a gente vai ler o versículo aqui para você se situar também, elas entendem ou entenderam essa questão de culto racional de outra forma. Mas o que é o culto racional quando o apóstolo Paulo fala, né? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, ok? Este é o culto racional. O que é esse culto racional? Ele é chamado assim, pois o evangelho é um culto adequado às capacidades racionais da alma, ou seja, o culto racional é aquele culto em que a pessoa ela não está dispersa, é aquele culto que muitas pessoas fazem do momento do culto ali, espiritualizam muito as coisas, ok? E o apóstolo Paulo, ele sempre trabalhou com uma palavra chamada equilíbrio, tá bom? A gente não pode espiritualizar muito, tá bom? E nem também, vamos dizer assim, colocar somente nas coisas naturais o culto que nós prestamos a Deus, tá certo? Já a gente vai entrar nesses detalhes. E o Alberto também vai falar um pouquinho depois a respeito disso, tá bom? Mas eu quero dar só uma pincelada aqui em cima do culto racional. As capacidades racionais do homem cristão, elas são aperfeiçoadas quando o evangelho é obedecido. Isso é culto racional, ou seja, é para você raciocinar, é para você pensar naquilo que você está cantando, é para você pensar naquilo que você está pregando, principalmente, ok? Nem tudo o que você faz, nem tudo da forma que você se comunica com Deus, e principalmente no lugar secreto, que a Bíblia fala, olha, se você quiser falar com teu Deus, você entra no teu quarto, você fecha a porta do teu quarto, e em secreto você vai falar com Deus, porque em secreto também o teu pai vai te responder, diz assim a palavra do Senhor. E no nosso lugar de intimidade com Deus, no nosso lugar de adoração, neste lugar secreto, nós estamos livres, porque praticamente estamos na presença de Deus, né? E a própria presença dele também se faz presente ali no nosso meio, ok? E ali dentro nós temos a liberdade de nos expressarmos com o nosso Deus da forma que nós somos e até a fazer coisas assim que não faríamos na igreja ou num culto público ou num culto racional, como diz aqui o apóstolo Paulo, e já a gente vai ler também esse versículo para você basear bem. Mas, enfim, hoje, muitos cultos que têm sido oferecidos a Deus, olha, eu digo para você sem medo de errar, Deus não tem recebido muita coisa nesses cultos, não. Deus simplesmente tem ignorado. Por causa de quê? Por causa da falta de entendimento, por vezes a falta de sabedoria de muitas pessoas. Nem tudo o que nós tratamos no nosso lugar secreto, no nosso lugar de intimidade com Deus, pode ser passado como via de regra para outras pessoas fazerem. Olha, porque eu faço assim, e se você fizer dessa forma, vai dar certo, vai surtir resultado na tua vida. Então, nem tudo, querido, a gente pode apresentar achando que Deus vai receber. E Deus, ele não recebe qualquer coisa. Tá bom?
A adoração espiritual não é uma adoração sem entendimento, mas é uma adoração que usa o quê? O conhecimento da excelência de Deus como motivo do seu louvor. Amém? Um abraço aí para o Joelso, que entrou aqui na live. Abração, Joelso. Um abraço para o Marquinho, Marquinhos. que também está assistindo. Boa noite, meu querido. Deus te abençoe. Beijão na Bruna. Dá um beijo aí na Bruna. Amém? Graça e paz seja sobre a tua vida. Amém? Joelson, beijão na Georgina. Amém. Então, essas ações do espírito de um homem regenerado, ok? São mediantes a esses atributos manifestos no Redentor, ok? E é assim que o salmista vai nos instruir também. Olha só, o que o salmista fala a respeito de culto racional. E culto racional foi uma expressão que apareceu no Novo Testamento através de Paulo, tá? Diz assim, Salmo 47, versículo 7. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Olha só. Isso está escrito em Salmos. Cantai louvores com inteligência. Ou seja, provavelmente, né, eu não posso afirmar se foi Asaf ou se foi Davi, mas o apêndice ali, né, de Salmos, aquilo ali são louvores a Deus que estão sendo entoados. E se a gente fizer uma comparação, cara, meu irmão, com os louvores dessa época, louvores entre aspas, as músicas que estão sendo oferecidas para Deus, dá até vergonha. Dá até vergonha se você fizer uma comparação com Salmos. Entendeu? São músicas que exaltam o próprio homem, músicas antropocêntricas, sabe? Parece que os compositores simplesmente esqueceram da Bíblia, esqueceram da palavra de Deus. Músicas que passam longe hoje de serem cristocêntricas, que, sabe, é o centro da Bíblia, da palavra de Deus. Cristo é o centro de tudo, entendeu? Mas muitos, sabe, acham que podem oferecer qualquer coisa para Deus que está bom. E, sabe, não é dessa forma. Não é dessa forma. Ok? Eu vou me policiar um pouco aqui, porque senão eu começo a falar aqui e vou até me exaltar, né? O Alberto ele vai falar sobre esse tipo de adoração errada, então eu não vou cortar aqui o link dele, tá bom? Um abraço aí para o Alexander Ribeiro também que está assistindo. Alexander Ribeiro, se eu me lembro, foi aluno lá na faculdade teológica lá, né? Acho que foi colega teu lá, Alberto, na época lá. Um abraço aí, meu querido. A minha irmã colocou até um comentário. Viva os inários e a harpa cristã. Realmente, eu concordo com você. Se a gente pegar os inários e a harpa cristã, sabe, mensagens de salvação e palavra de Deus purinha ali, ok? Mas muitos falam o seguinte, a harpa cristã e o cantor são coisas velhas, entendeu? Já está caduco. Sabe de nada. Vamos lá. Então, a adoração sem entendimento ou adoração sem inteligência não é culto racional, ok? Não é culto racional. E é algo que Deus pede, tá bom? Agora sim, o versículo, Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O culto racional ele consiste tanto numa mente renovada, quanto num corpo santo apresentado a Deus. Os nossos corpos devem ser sacrifícios vivos. E nessa adoração espiritual, os nossos corpos não devem estar mortos,
mas mortificados para o pecado. Ok? Um sacrifício vivo, ele vai se manifestar pela vivência da nova natureza, numa postura santa e com vontades ou inclinações crucificadas para tudo que é da carne ou do mundo, tá bom? Então esse é o culto racional que o apóstolo Paulo está tratando. Ah, é só isso? É só isso. Mas é uma coisa fácil de fazer? Não, não é. É difícil, porque o homem sempre vai querer dar uma mãozinha para Deus. O homem ele sempre vai querer inserir elementos no culto, achando que, sabe, Deus está se agradando, que Deus está se alegrando. Olha, Deus não está nem aí. Nem aí. Eu vou adiantar uma coisa aqui que o Alberto vai falar. Só isso que eu vou adiantar, Alberto. Naquele grande dia, muitos vão chegar. Ah, Senhor, eu cantei no teu nome. Ah, eu fiz isso. Fiz show. Eu fiz aquele show. E no final do show, sabe, muitas pessoas levantaram a mão e te aceitaram. Aí Jesus vai virar para esses, né, que acham que estão abafando aqui, mas estão sufocados na sua própria vaidade, na sua própria altivez, na sua própria soberba e nas suas próprias maluquices que têm apresentado diante de Deus, achando que estão prestando culto e adoração. Simplesmente Jesus vai falar o seguinte: quem é você? Eu não te conheço. Não sei quem é você, não. Olha, eu conheço Paulo, conheço Estevão, conheço aquela galera ali que adorava naquela igrejinha lá que ninguém dava nada, entendeu? Que pegava o hino da harpa, né? Cantava o hino da harpa lá, que vocês... Você? Não conheço, não. Vaza. Vai ser desse jeito. Vai ser dessa forma. Amém? Que você possa ser achado no meio dos adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Para que você não ouça essas palavras. Amém? Ponto número 2. A espiritualidade de Deus vai nos ensinar o seguinte, que a essência da adoração verdadeira é espiritual, pois ela vai se expressar aonde? No amor de Deus. Ok? Pela fé em Deus. E ela vai ser movida por causa da sua vontade. Ok? E a substância da adoração prazerosa é espiritual, pois é em comunhão com Deus, que é espírito, que ele vai reconhecer essa nossa adoração também. Ok? Pelo evangelho de seu filho, as cerimônias, as oblações, que são os sacrifícios, as ofertas que eram colocadas ali no altar, os holocaustos, as tradições da lei, elas foram removidas e o seu significado moral, ele foi espiritualizado. Os mandamentos que nos instruíram tanto em nosso dever para com Deus, quanto em relação ao nosso dever também para com os homens, no Evangelho, eles são reduzidos ao seu significado espiritual, ou seja, amor a Deus de todo o nosso coração e amor pelo nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, ok? Por isso que a adoração verdadeira, ela é espiritual. O terceiro ponto é que ela vai nos ensinar que a essência da adoração neotestamentária é melhor do que a adoração da lei. A alma ela vai voar mais alto. A alma, praticamente, ela entra nos céus. Ok? O cheiro das nossas afeições, das nossas vontades, elas são renovadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Conforme nós também citamos aqui, né? É o bom perfume, ok? É o bom perfume que começa a exalar da nossa vida. E um cheiro
muito mais forte, muito mais agradável do que qualquer cerimônia de religião, ok? O alvo da nossa forma de adoração no Evangelho também tem que ser mais sincero, porque Cristo é conhecido pessoalmente, o Espírito Santo ele vem habitar no cristão, auxiliando esse cristão na sua própria adoração, ok? E por isso a adoração verdadeira também é espiritual nesse aspecto. Ponto 4 vai nos ensinar que a adoração neotestamentária tem o auxílio do Espírito Santo e, portanto, é mais espiritual do que qualquer adoração anterior. E o próprio Espírito é derramado pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele visitava somente quem? Os santos. No Evangelho, o Espírito Santo não somente paira, mas ele habita no coração do cristão, fazendo da adoração do Evangelho de Jesus mais espiritual do que a adoração dada pela lei de Moisés, ok? Antigamente, eu ficava pedindo, né, uma experiência para Deus. Eu estou contando aqui um testemunho pessoal, tá? Vou ser rápido aqui para encaixar com isso aqui que a gente está falando. Eu ficava pedindo uma experiência, chegava para Deus e falava, Deus, poxa, eu queria tanto uma experiência, né, como Moisés teve, né, quando ele subiu ali ao monte, praticamente te viu face a face. Poxa, eu queria ter essa experiência, sabe? Ou então, uma experiência assim como de Daniel, né, de ver um anjo, assim, coisa e tal. Eu ficava nessa neura, né, de ter uma experiência, porque as outras pessoas... Hã? Anjos de meu pai. Anjos de meu pai. Anjos do meu pai. Eu ficava nessa neura, né? Porque todo mundo tinha uma experiência para contar e eu não tinha uma experiência. Até que eu li um livro, eu até esqueci o título do livro, eu sei que era do... Oi, como é que era o nome dele, meu Deus? Esqueci também o nome do autor. Bom, Fugiu tudo. Vai, fugiu fala tudo. sobre... Mas o que importa é isso, é que eu li o seguinte. Muitas pessoas, olha só o que estava escrito nesse livro, muitas pessoas ficam pedindo uma experiência com Deus. Mas a maior experiência você já teve quando você aceitou Jesus Cristo, quando você deixou Jesus habitar no teu coração. Porque quando Jesus veio tomar conta da tua vida, o Espírito Santo ele passou a habitar dentro de você. E o Espírito Santo é o próprio Deus, ou seja, você tem a força de Deus, porque o Espírito Santo é a força. A força motriz que ressuscitou Jesus, porque foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E você tem essa força hoje habitando dentro de você. Que experiência mais ou maior você ainda quer ter? E eu fiquei pensando naquilo, Senhor, me perdoa, porque eu já tive essa experiência. Tu habita dentro de mim através do Espírito E Santo. até mesmo porque Amém. Deus, ele faz assim, com as pessoas do jeito que ele quer, né? Assim como ele fez com Abraão, Moisés, com Daniel, Davi, ele vai... A gente não pode querer a mesma experiência. E eram situações específicas para aqueles homens naquela época, em situações E que eles específicas. passaram também, né? E olha, depois desse episódio que eu pedia essas experiências com Deus, depois que eu li nesse livro, né, esse trecho lá, né, depois disso eu tive outras experiências com Deus. E olha, hoje eu não posso me queixar porque eu tive várias experiências com Deus. Várias experiências com Deus. E ainda estou tendo experiências com Deus. Praticamente todos os dias. E aqui, quando a gente veio para Portugal, a gente está tendo experiência, mais experiência ainda com Deus, sabe? A gente vê a mão de Deus a cada momento, a gente vê o cuidado de Deus por nós, a gente vê, cara,
assim, A promessa, né, de Deus se a promessa de cumprir Deus se na cumprir na nossa nossa vida, cara, eu não quero, sinceramente, sabe, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu me acho no direito de não pedir mais nada para Deus. Mais nada, só agradecer. vida. Só adorar. Só adorá-lo, ok? E obedecê-lo, porque Amém. obediência Obedecer é é adoração. uma forma de adoração É. também, tá bom? Então, Cristo fez que esse evangelho ele fosse apto para um coração espiritual e que o Espírito transformasse o coração de carne e se adequasse para o evangelho espiritual. Ponto 5, para a gente encerrar, para a gente passar para o Alberto, vai nos ensinar que, por Deus ser espiritual, ele merece um culto reverente e a adoração espiritual que são dadas através do Evangelho de Jesus. Ok? Ele vai se agradar mais com o espiritual do que com cerimônias exigentes. Ok? Com ordenâncias custosas e as tradições corporais da lei de Moisés. Guarda isso aqui que a gente vai falar. Um único cristão adorando a Deus em um culto reverente e numa esfera de adoração adequada pela obediência ao seu filho, é mais prazeroso para Deus do que milhões de altares fumaçando com sacrifícios caríssimos. Um único adorador, um único cristão fazendo isso aqui que a gente citou, vale mais do que milhares de altares fumaçando e com sacrifícios caríssimos. Quando Deus ele olha para você e para a sua adoração, ele vê o que é mais prazeroso para ele. Um ponto para você refletir. Será que Deus recebe de você a adoração espiritual e obediente de um homem novo, criado pelo Espírito Santo, no Evangelho de seu Filho? Reflita nisso, querido, nessa noite, ok? Não se contente com a mera religião evangélica ou protestante, nem com cerimônias de uma adoração mecânica. Deus ele não se contenta com obras de qualquer religião que não emanam de um coração transformado. Olha lá que a Bianca pelo seu Espírito. Colocou ali, ó, morar fora da nossa pátria é viver uma experiência por dia. E é a total dependência de Deus, né? Exatamente. Isso mesmo, Bianca. Ok? Quando Paulo ele fala aquela expressão, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, ele não estava se referindo ao auxílio do Espírito Santo que o impulsiona a servir a Deus. Ele está expressando que ele serve Deus com um coração reverente e sincero, ok? E podemos dar a nossa língua, podemos dar os nossos lábios ou as nossas mãos sem o nosso coração. Mas o coração não pode ser exercitado em adoração verdadeira sem atividade da nossa língua, sem atividade dos nossos lábios e, principalmente, atividades das nossas mãos, que Deus considera mãos santas. Okay? E um exemplo aqui para a gente terminar, as duas pequenas moedas da viúva, elas foram mais valiosas do que as ofertas volumosas daqueles homens ricos, ok? Porque essas duas moedas, pequenas moedas, elas tiveram origem aonde? Num coração sincero, em adoração espiritual e verdadeira. Então, queridos, a adoração espiritual, ela envolve a sinceridade que temos. E isso seja em qualquer área, ok? Espiritual, emocional, física ou até mesmo financeira, ok? Então, seja verdadeiro. Adore a Deus em espírito e em verdade. Tá bom? Bom, agora vamos deixar nosso amigo aí, Alberto, falar um pouquinho. Fala aí vocês aí. A palavra está com vocês. Tá bom. Em primeiro lugar, Adriano, gostaria de agradecer, né, a você,
a Darlene por essa oportunidade, né? E me fez lembrar no encontro que a primeira vez que eu ministrei no encontro foi você que foi lá e falou, Alberto, semana que vem vai ser você. E eu fiquei com dor de barriga, fiquei nervoso, né? Mas fiquei a noite toda acordado. Mas quando terminou a ministração naquela manhã, eu pude ver pastores, não para minha honra, não para minha glória, mas eu pude ver pastores, diáconos, pessoas comuns, ajoelhados no chão chorando. Então ali eu percebi o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele usa as pessoas, é só se deixar usar, né? E, Darlene, eu queria dizer que eu te amo muito, porque por sua causa, essa semana eu fiz 28 anos de casado com essa joia, cara, que está aqui do meu lado, né? Com essa princesa. Muito obrigado, eu oro por você sempre, porque se não fosse você nem a Adriana, eu estava perdido, né? Eu não teria casado com ela. Eu sei que foi um fardo meio pesado para ela, mas a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai se adequando. E ela é como se fosse um vinho antigo, né, cara? Cada vez que vai envelhecendo, ela vai ficando mais linda, né? Mais apetitosa. Cantares do Rei Alberto. Então vamos lá, Adriano. Adriano, semana passada, você mencionou a adoração de Caim. Eu acho que não vai dar muito tempo para a gente falar, deixar para uma outra oportunidade. Mas só para lembrar, né? Que por que Deus não aceitou? Ó, pessoal que está assistindo aí a live, a gente teve alguns problemas técnicos no início, então atrasou um pouquinho. Então, a gente vai estender um pouquinho a live hoje, tá bom? Se você nos dê a honra, né, da tua presença aqui, pô, a gente vai ficar muito feliz. Mas se você tiver que sair, a gente também vai entender, tá bom? Então, a gente vai estender um pouquinho, tá bom? Fica à vontade aí, Alberto. Tá bom? Cara, acho que a culpa foi minha, porque velho e tecnologia são duas coisas que não combinam mesmo. Não, a gente também então, do mesmo jeito. A gente é de outro tempo, né, Adriana? A gente é do tempo que assistia a televisão em preto e branco e dava tempo de desligar a televisão e pegar no sono. Aquela imagem ia apagando aos pouquinhos. A gente agora é do tempo da válvula. E hoje em dia a gente fica perdido nessas tecnologias, mas a gente vai fazendo o que pode. Eu louvo a Deus assim pela tua iniciativa de fazer essa live. Eu não perco nenhuma, né? Sempre quando eu posso eu estou aqui assistindo, passando para os amigos, porque tem me edificado muito também. Então a gente voltando um pouco lá no Velho Testamento, quando você falou de adoração de Caim, né? As pessoas podem até pensar, poxa, mas Deus é um Deus exigente, não aceitou a oferta de Caim, poxa, ele foi o primeiro a ofertar. Por que ele não aceitou? Porque não teve zelo. Faltou zelo na oferta de Caim. Ele ofereceu aquilo que estava disponível, sabe? Aquilo que estava lá na frente. Ele não procurou dar o melhor para Deus, né? E assim são muitas pessoas. E às vezes a gente vê pessoas matando outras, espiritualmente falando, por causa da inveja. Porque as outras pessoas conseguem ser bem-sucedidas na presença de Deus, conseguem ter um ministério abençoado, e a gente vê pessoas matando esse ministério também, assim como Caim matou seu irmão. Então é muito relevante esse assunto. Você levantou esse assunto na semana passada, eu estava com o Dudu hospitalizado, né? Também queria agradecer a todos que oraram por ele, porque, graças a Deus, Deus renovou essa concessão, porque, na verdade, é uma concessão, a vida do Dudu não nos pertence, ela pertence a Deus. Eu e a Helena costumamos dizer que nós cuidamos de um anjo dentro de casa, que Deus colocou na nossa vida, e, na verdade, não é nós que cuidamos dele, é ele que cuida de nós. Porque se não fosse ele, talvez eu não estaria mais aqui, não estaria mais casado, a Helena não estaria mais aqui. Então, todos os dias nós aprendemos com o Dudu. E no grande dia, Adriano, a gente vai saber porque tudo isso aconteceu. Eu tenho fé que no dia ele vai bater nas minhas costas e vai falar assim, está lembrado de mim? Né? Eu sei que das boas coisas nós lembraremos. E ele vai falar assim, olha, eu sou teu filho, você cuidou de mim. Por isso que nós estamos aqui hoje. E eu tenho fé nisso. O Dudu já é o primeiro da minha família que está com o passaporte na mão, garantido do céu. Eu tenho que dar glória a Deus por isso, né? O Dudu é inocente, o Dudu é um anjo. E a vida dele não me pertence, mas
já que o Senhor deixou ele continuar com a gente, nós agradecemos, nós louvamos e adoramos a Deus a todos os dias. Ok? Adriano, eu também queria só dar uma passadinha aqui no Velho Testamento. Gostaria que você falou de como adorar e de como não adorar. Eu achei esse assunto muito relevante, né? Porque nós também precisamos saber de como não adorar a Deus. E eu tirei como exemplo aqui Ófni e Finéias, em 1 Samuel, porque Ófni e Finéias, eles foram criados no templo. O sacerdote Eli, eles eram filhos do sacerdote Eli. E Eli foi tutor de Samuel. Então, eles tiveram toda a oportunidade de ser pessoas melhores. Eles cresceram no templo, né? Mas, ao invés disso, o que eles fizeram? Eles fizeram coisas terríveis, abomináveis a Deus. Pegaram as ofertas que não pertenciam a eles, se deitavam com mulheres na porta do templo. Eram verdadeiros, no dia de hoje, fanfarrões da fé, né? Do que a gente vê muito por aí. Pessoas não dando mais importância, perdendo o temor de Deus, né? E se deixando levar pelas coisas desse mundo. E um exemplo claro disso foi Ófni e Finéias. Mas como Deus fala também, Jesus fala, o salário do pecado é a morte. E eles morreram por causa do pecado. Ele foi advertido, mas ele foi brando demais. Ele não soube disciplinar os filhos, né, corretamente. E aconteceu isso. E quem são os Ófnis e Finéias de hoje? Aqui nós podemos deduzir que são os Ófnis e Finéias. São aquelas pessoas que não têm zelo. Aquelas pessoas que adoram a Deus para si próprio, não para Deus. Eu vou fazer uma ilustração. Naquela época que a gente estava no encontro, que nós estávamos na onda do G12, tudo começando, célula, macrocélula, 12, 24, aí minha matemática até foi embora, né? E tinha 2 jovens lá na minha igreja que, poxa, eram tremendos, cara. Eles eram, assim, não sei nem como dizer, 2 jovens trabalhadores, 2 adolescentes, que era pau para toda obra. Eles não perdiam um encontro, estavam lá orando, estavam buscando, estavam procurando, eles estavam seguindo o exemplo dos mais velhos. E eu fui convidado para poder fazer um evento. Eu já tinha feito um evento para Brasília, e eu fui convidado para fazer um para o interior de São Paulo, para um congresso de jovens do Brasil inteiro. E era um congresso monstruoso. Algo assim, né, que não dá nem para calcular, de tanto ônibus que tinha, o local era muito grande, né? Mas era um congresso muito caro, era inacessível para muitas pessoas. E eu ganhei duas vagas no ônibus, e eu falei para eles, olha, eu vou levar vocês no congresso, só tenho uma condição. Eu não posso pagar o congresso, mas eu pago transporte e alimentação para vocês. Tal. O filho do pastor foi lá, falou com o pai dele, na mesma hora, não, estou investindo no meu filho, pagou para o filho ir no congresso. Aqui o outro jovem, o pai dele falou assim, eu não vou te dar R$1, se vira. E ele era um garoto muito ousado, ele falou assim, não, eu vou de qualquer jeito, porque Deus está no controle. E ele catou latinha na igreja, ele fez rifa, ele pediu dinheiro, fez cantina, ele fez de tudo. E quando chegou no dia da viagem, ele ainda não tinha o dinheiro todo. E chegando lá em São Paulo, eu falei para ele, olha, não se preocupa não, cara. Eu vou pagar o restante para você. Eu não vou deixar de forma nenhuma você passar vergonha. Eu vou te dar o dinheiro. E ele estava na fila para pagar e eu falei para ele assim, olha, vê quanto é que está faltando aí para poder você... Para completar aí, cara. Ele virou para mim e falou assim, não... Olha a autoridade dele, do garoto. Não se meta. Isso não é problema seu. Isso é problema de Deus. E ele chegou lá na frente da mulher que estava entregando as credenciais, os tickets de alimentação, para se alimentar lá, e falou para assim, olha, eu queria falar uma coisa para a senhora nessa manhã. Um garoto, cara, um magrelinho, né? Deus mandou eu vir nesse congresso. Meu pai não me deu um centavo. Eu catei lata, eu pedi dinheiro aos irmãos, eu fiz vaquinha, eu trabalhei na cantina, eu fiz o que pude. Não consegui o dinheiro inteiro.
Está aqui, ó. Ele meteu a mão no bolso, puxou aquele monte de moeda, nota amassada. Está aqui, ó. Eu não sei nem quanto é que está faltando, eu só sei que eu não tenho dinheiro todo. Se a senhora quiser me dar a minha credencial, amém. Se a senhora não quiser, a senhora vai se entender com Deus, que foi ele que mandou eu vir. A mulher deu a credencial na mão dele, deu as várias refeições, ainda deu mais uns 3 extras. Só que se você precisar de se alimentar mais, está aqui, né? Tu vê a ousadia desse garoto. E nós entramos para o congresso, cara. Congresso imenso, uma banda imensa, aparelhagem, tudo de última geração. Um congresso muito caro, realmente. Mas quando o pregador começou a falar, ele só falava de si próprio. Ele mencionou Abraão na prosperidade, mas ele esqueceu de mencionar Abraão no sacrifício. E o que eu me deu a entender foi que ele estava levando aquele multidão de jovens à soberba, a ser soberbo. Porque ele falava que ele era mauricinho desde criança, que ele só usava roupa de marca, que quando estava nos Estados Unidos andou de Mustang, e se alguém quisesse dar algum presente para ele, tinha que ser de marca, senão ele não aceitava, né? Porque ele era mauricinho de Jesus. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, só pode ser Ofni e Finés, não é possível, porque é onde, eu lembro que João, ele tomava mel e comia gafanhoto, as roupas deles eram esquisitas, né? Mas era João. Aí veio o Mauricinho, podendo ensinar os jovens a serem ter mais empatia com o próximo, a serem mais amorosos, a buscar a Deus. Ele foi ensinar eles tiraram os jovens do Brasil todo para ensinar os jovens a ser soberbo. Sabe o que aconteceu com esse garoto? Ele foi murchando, foi murchando, foi murchando. Eu vi no olhar dele a tristeza. Ele falou assim, pô, o cara está falando de riqueza e eu aqui catando latinha para vir no congresso dele. Né? E, resultado, ele foi para o vestiário, foi para o dormitório e não assistiu mais o congresso. Foram 2 dias de congresso, apenas o começo do congresso já foi suficiente para ele não querer mais. Né? Ele me deixou muito triste, mas é a realidade que nós vivemos hoje. Você até falou aí das grandes bandas, dos grandes homens de negócio de Cristo, né? Os cantores de gospel, os produtores, chegarem diante de Jesus e Jesus falar, não, eu não te conheço. Mas também a gente vê a facilidade daquela tia do coque, que tocava no trem, aquele pandeiro desafinado, passar pela porta e ir embora, né? Ser saudado pelos anjos e viver na vida eterna. Olha a diferença, né, cara? A adoração não pertence a nós, a adoração pertence a Deus. As pessoas perdem isso, né? Perdem essa referência. Que tudo que nós devemos fazer tem que ser para Deus, tem que ser bem feito, tem que ser com excelência, né? Daniel era um adorador de excelência. Ele adorou, ele preferiu não se contaminar das coisas desse mundo, mas ele continuou adorando a Deus sobre todas as circunstâncias. Oi? Um minutinho. A minha sogra está mandando aí um abração para vocês. Falou que... Nos comentários, se vocês conseguem ver. Vê se vocês conseguem ver. Estou entrando no final. Que bênção, casal Alberto e Lena. Deus abençoe. Obrigado. A gente ainda tem o presente que a senhora deu de casamento para a gente. Ai, meu Deus. Aí, deixa eu falar aqui. Eu fiquei muito feliz pelo Lima, né? Pelo seu Lima, né? Nosso ancião aí, né? Nosso famoso Zagallo do time de futebol. Cara, e quero dizer que eu amo muito vocês também. Vocês, assim, são nossos pais, as nossas mães, já que nós não temos mais. Vocês são referência, né? E Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Mas retornando lá, Adriano, a gente vê a adoração perfeita. Jesus, ele foi um que nos ensinou a como adorá-lo, né? Como adorar a Deus. O primeiro passo é amar ao próximo como a si mesmo, ou como a mim. Amar, amor. Ninguém pode adorar a Deus odiando ninguém. Ninguém pode adorar a Deus tendo inveja do ministério dos outros. Ninguém pode dizer que adora a Deus sendo mesquinho, né? Jesus, ele simplificou essa adoração. Nós, no todo o Velho Testamento, a gente vem acompanhando as adorações feitas a Deus, o templo, né, o vestuário, todos os utensílios, mas Jesus,
ele simplificou. Foi como você disse, entra no seu quarto, fecha a sua porta, que o templo também vai estar lá. Né? O templo vai estar lá. Você não precisa estar no templo, rodopiando, igual, né, para você ter uma adoração com Deus. Basta você se trancar no seu quarto e começar a adorar, começar a conversar com Deus. Né? Esse momento agora que eu tive, semana passada, meus olhos cheios de lágrimas ainda, chorando na presença de Deus e dizendo para Deus, Deus, eu te agradeço tanto por ter o Dudu do meu lado durante 25 anos, por o Senhor ter me dado forças, por o Senhor ter me dado alegria de viver, mesmo diante de tanta dificuldade, e as lágrimas desciam. Eu tenho certeza que ali foi um momento verdadeiro, porque Deus até devolveu o Dudu. Eu fiquei super feliz, porque eu pensei que ele estava indo embora, cara. Mas Deus devolveu, foi misericordioso mais uma vez comigo. Mas, poxa, cara, quer adorar a Deus? Aprenda também a ter empatia com as pessoas. Você não pode ser verdadeiro e genuíno se você não ama o seu próximo. Certa vez eu estava fazendo uma entrega, eu tinha um caminhãozinho, e fui fazer uma entrega numa igreja grande lá em São Paulo. Né? Eu não vou falar o nome da igreja para não ser processado no povo, né? Começa com A e termina com Deus, só isso que eu posso falar. Né? Mas era uma igreja muito grande. E eu fui entregar a cesta básica lá. Né? Eu entregava para uma firma de cesta básica. E eles compraram 100 cesta básica, mas olha, pensa numa cesta básica pesada. Era quase o peso de um saco de cimento. E eu, poxa, né? Feliz aí como eu fui lá, encostei o caminhãozinho, já era distante da igreja, onde eu consegui estacionar, mas eu fui lá cheio de alegria, entreguei a nota fiscal ao porteiro e falou, ó, é lá no quinto andar com o pastor. Aí eu subi as escadas, fui lá, né, Pai do Senhor, pastor, numa alegria, falei para ele, olha, aqui, ó, são 6 cestas básicas, onde é que eu posso colocar lá embaixo? Ele virou para mim e falou assim, não, você está enganado, é para colocar aqui em cima. Eu falei, pastor, mas são 5 andares, não tem lugarzinho lá embaixo, não? Ele falou, não, não tem. Eu falei, não, pastor, mas sabe o que é? Eu operei o pé, eu estou com 8 parafusos aqui ainda, eu tive uma fratura séria, eu não vou conseguir ficar subindo essa escada de 5 andares, não. Ele falou assim, problema é seu, se vira. Eu falei, meu Deus, é possível, eu não estou numa igreja, não é possível. Eu comecei, Adriano, naquele dia eu pequei mesmo, porque aí eu olhei assim, eu falei assim, poxa, Deus é socorro bem presente na tribulação. Eu olhei no elevador, eu falei, glória a Deus, vou subir pelo elevador. Quando eu apertei o botão do elevador, ele falou, opa, elevador não é para carregar carga. Eu falei, não, pastor, mas eu carregando 2 cestas, eu venho até pela escada. Não, senhor, imagine, 100 cestas, quanto é que não vai gastar de luz? Pode subir pela escada. Irmão, eu pequei, eu joguei uma praga naquele elevador. Eu falei que anjos de meu pai, anjos eletricistas, causa aqui um curto-circuito nesse elevador aqui, em nome de Jesus. Eu pequei, né? Mas eu botei 100 cesta básica. Na última cesta básica, meu pé estava inchado. Né? Eu não estava conseguindo nem falar mais. Mas aí, o que isso eu tirei de lição? Nós devemos amar pessoas e não coisas. Coisas nós não vamos levar. Precisamos amar as pessoas. Onde é que estava a empatia desse pastor, meu Deus? Deixar um servo, ainda que não fosse um servo, subir 5 andares. Né? Eu quase morri naquele dia, mas eu consegui, pela honra e glória de Deus. Aí você vê como é que ele está fazendo totalmente ao contrário do que Jesus ensina. A ser amoroso, a amar as pessoas, a ter compaixão. Certo dia, também eu trabalhando, eu fui fazer um serviço, era um centro espírita. Eu, motorista, falei, não posso. Cheguei lá, saiu um homem com um barbão maior do que eu tenho, com um turbante na cabeça, bem de guia. Chegou para mim e falou assim, motorista, bom dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, olha, eu gostaria muito que o senhor entrasse e tomasse um café comigo. Eu vou ficar muito honrado com a sua presença. Meu irmão, desci no ônibus na hora, eu queria nem saber se era sendo de macumba. Eu falei, não, vamos lá, tomei um cafezinho com ele.
não tenho costume de comer nada de manhã, só tomei mesmo um cafezinho. Mas, assim, a simplicidade que ele me tratou, né? A boa vontade que ele teve comigo. E, olha, ele é espírita, né? Olha o bom testemunho e olha o mau testemunho. E Deus nos ensina a amar tanto ao espírita quanto ao pastor. Depois eu tive que pedir perdão. Oi? Todos. A todos. Amar todos. Eu tive que pedir perdão para Deus por ter pecado contra o pastor e também me senti agradecido pelo aquele tratamento que eu tive pelo aquele senhor, né? O dono lá do centro, e ele me tratou muito bem. E eu fiquei, poxa, assim, comparando, né? Por que muitas pessoas estão assim, ainda por cima falando em nome de Jesus? Né? É tão bom você ter empatia com as pessoas, você amar o próximo, você cumprir aquilo que Jesus está falando. É que aqui eu estou longe do computador e eu não enxergo direito, hoje é tecnologia. Né? Mas Jesus está dizendo em certo momento que já não é mais meus servos, vocês agora são meus amigos. Né? Amigos de Deus, amigos de Jesus. E a gente percebe que Jesus tinha um certo ranço quando se tratava de fariseu. Né? Jesus falava de uma forma que as pessoas entendiam, mas quando se tratava de fariseu, eles tinham certo rançozinho. Né? Quem também deviam ser gente muito chata, né, cara? E quem são os fariseus de hoje? Quem são os fariseus do século XXI? A gente vê um monte por aí, né? Infelizmente, né? Pessoas engordando igual a Ófine e Finéias, pessoas pedindo adoração para si próprio, pessoas enriquecendo na casa de Deus, né? Esquecendo da oferta das viúvas. Né? Agora, nessa pandemia, a gente vê o quanto de viúvas ficou no mundo, né? E agora a igreja deveria estar se manifestando, a gente deveria ver a igreja trabalhando, e a gente vê um monte de pessoas trabalhando, a gente quase não vê a igreja trabalhando, né? Para poder socorrer as viúvas. A gente liga o Jornal Nacional aqui, Adriano, às vezes dá tristeza. Eu fiquei tão deprimido vendo o Jornal Nacional que eu tive que fazer tratamento psicológico, de tanto ver as pessoas passarem necessidade. Né? Por essa falta de empatia, por essa falta de amor ao próximo. Né? Que as pessoas hoje em dia só pensam em si mesmo e esquecem do maior mandamento que tem, que é amar o próximo. Essa é a verdadeira adoração a Deus, amar o próximo. Eu comentei contigo um dia desse aí, que bom, né? Que o pastor Aldemir vai trabalhar, vai fazer uma live também, que eu admiro muito ele. Eu fiz parte do ministério dele mesmo há pouco tempo, que eu me mudei aqui para o Espírito Santo. Mas o pastor Aldemir é uma pessoa bem-sucedida, um profissional talentoso, né? Um alto funcionário público, uma pessoa que poderia estar aonde ele quisesse. E a igreja do pastor Aldemir tem fila na porta. É incrível isso. Você chega às 6 horas da tarde, o culto começa às 7, já tem gente na porta do pastor Aldemir, lá na igreja dele, lá na Lapa, no centro do Rio. E quando dá 19 horas, já tem uma multidão de gente para entrar. Mas sabe quem é o espectador da igreja dele? Qual é o público da igreja dele? São os mendigos, são as prostitutas, são os cracudos, são os dependentes químicos, são todo tipo de pessoas que são invisíveis hoje para a sociedade. E eles entram, assistem a palavra, né, oram. Uma vez eu estava ministrando uma palavra lá, e eu andando no meio da multidão, estava até citando Jacó, e o irmãozinho lá puxou a perna da minha calça assim, né? E eu olhei para ele e ele falou assim, pastor, me chamou até de pastor, vai demorar muito a pregação, porque eu estou cheio de fome. Eu falei, não, irmão, vai calar, primeiro eu estou alimentando a sua alma. E sempre no final de um culto desse, tem 5, 6 pessoas se convertendo, tem 5, 6 pessoas indo para casa de recuperação, indo para abrigo. Poxa, um pastor que poderia estar onde ele quisesse, mas ele está junto com os pequeninos de Deus. Essas pessoas, verdadeiramente, são os pequeninos de Deus. São pessoas que já são invisíveis
para a sociedade, que as pessoas passam todo dia na rua e já não conseguem mais enxergar, chega a tropeçar neles, né? A gente vê aquela experiência do cego, né? Jesus, filho de Davi. Aí todo mundo, pô, sai daí, cego. Pô. E não, Jesus, filho de Davi. Mas eu dou graças a Deus que existem pessoas que têm essa empatia pelo próximo, que conseguem fazer o melhor para o próximo, né? Em nome de Jesus, né? Amar, ser caridoso. Não ser caridoso com um celular na mão, fazendo uma selfie. Aqui, ó, tô doando, né? Vou aparecer nas redes sociais do ano. Não é isso, cara. Não é isso que Deus quer. Essa adoração aí, quando você usa uma selfie, você está se igualando a Caim. Você não está tendo zelo com as coisas de Deus. Você não está tendo zelo com a adoração. E nós precisamos ter zelo com a adoração para não cairmos novamente no pecado de Caim. Amém? Está conseguindo me entender, Adriano? Tá jóia. Então, pode prosseguir? Eu estou desmarrando toda hora aqui, que meu aparelho aqui, né? Eu botei aqui naquele pedestal da Ludmilla de fazer selfie. E toda hora eu meto o pé aqui sem querer. Oi? Os fariseus que você citou aí, já que a gente está falando de adoração, e existe adoração verdadeira, e se existe adoração verdadeira, é porque existe adoração falsa. E se existe o verdadeiro adorador, é porque tem um falso adorador. Os fariseus, que muita gente acha, mas aquilo ali era uma classe da época de Jesus. Não. O fariseu, ele continua hoje. O fariseu hoje, do século XXI, a gente pode encaixar muito bem no falso adorador. Aquele que acha que está fazendo alguma coisa, que Deus está se agradando, e na verdade, conforme você também falou, esse tipo de gente está ligado ao quê? A coisas, a objetos, a estruturas. Mas o que Jesus mencionou e pediu para a gente cuidar, e falou isso com Pedro: Pedro, tu me amas? Aí teve, né, aquele diálogo ali. Sim, Senhor, eu amo. Verdadeiramente, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o que Jesus virou para Pedro e falou? Cuida do meu templo. Jesus falou isso para Pedro? Não. Cuida das coisas do templo, dos objetos do templo. Jesus não falou isso. Você me ama, Pedro? Então, apacenta o meu rebanho. Ou seja, cuida de almas. Cuida de pessoas. Cuidar de almas. Cuidar de pessoas. Jesus não falou para cuidar de coisas, nem de estruturas. Tá? Então, os fariseus de hoje são os falsos adoradores, que estão presos à estrutura, a coisas, ok? E conforme o meu amigo Romeno colocou agora aqui no comentário, muitos chamados, poucos escolhidos. Citando o pastor Aldemir também, né? Uma certa vez ele disse no culto, que também ficou, né, na minha vida, foi o seguinte: quando você cuida de um irmão, você emociona o coração de Deus. Cara, não tem nada melhor do que você emocionar o coração de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, né, é clássico esse. Está escrito assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou até mesmo dos anjos, mas se não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um sino que badala e um chocalho barulhento. Se eu tivesse o dom de profetizar, e se soubesse o mistério do futuro, e se conhecesse tudo acerca de tudo, mas não amasse os outros, que me serviria? 1 Coríntios 3,13. O que adianta, irmão? Você falar que sabe de tudo, você ser conhecedor da lei, você ter uma ótima exegese, uma ótima hermenêutica, uma excelente faculdade de teologia, se você não ama ninguém, se você não tem amor, se você ama somente as coisas, e não a Deus, e não aos irmãos. Né? Quer amar, quer adorar a Deus,
É simples, Jesus está simplificando aí. Ame o próximo, seja cordial, sempre tem alguém para ser cuidado, né? O mundo está repleto de pessoas para serem cuidadas. Tem muito crente aí cheio de mimimi. Ah, eu não falo com fulano, eu não misturo. Crente Kiko, né? Eu não misturo com essa gentalha. Adriano, eu tenho uma amizade. Há 4 anos eu conheci essa pessoa. Começamos a faculdade juntos, estamos terminando agora, pela graça de Deus. E nós fizemos um grupo de estudo na faculdade. E essa menina, ela é homossexual. E quando ela começou no grupo de estudo, ela já se identificou como homossexual e já veio se negando, falando, olha, eu acho que vocês não vão aceitar no grupo, me aceitar porque eu sou homossexual, mas queria dizer que eu tenho família, ela se justificando. E eu virei para ela e falei assim, olha, quem sou eu para poder dizer que eu não vou estudar contigo? Eu não tenho preconceito nenhum, porque o Deus que eu sirvo, ele te ama tanto quanto me ama. Não existe diferença. O que você pratica, eu não posso negociar. Eu não posso passar por cima, porque eu conheço a palavra de Deus. Mas em compensação, eu posso te amar como minha irmã. Eu posso demonstrar o carinho que eu sinto por você como irmã, como pessoa. E nós somos amigos há 4 anos. E nesses 4 anos, eu falei muito de Deus para ela. E toda vez que eu falo de Deus para ela, eu acho que ela deve estar me ouvindo agora, que ela falou que ia assistir a live, os olhos dela marejam de lágrimas. Porque ela é especial para Deus também. Eu falei para ela, olha, não é um dia que você quiser, Deus vai estar pronto para te receber. Basta apenas um sim, né? Pode ser nos 5 minutos finais, ou pode ser um mês antes, pode ser 10 anos antes, não importa. Deus vai estar sempre disposto a te resgatar, a te amar, a te demonstrar. Ela era casada com uma outra menina, e essa outra menina que era casada com ela se converteu. A Lena teve que dar uma saidinha aqui. O Dudu deu uma levantada. Ela tinha uma companheira, essa companheira se converteu. E ao se converter, ela se separou dela e explicou para ela que a amava muito, mas não a amava mais como mulher, e sim como irmã em Cristo. E foi embora, foi viver a vida dela no Evangelho. Foi se dedicar às coisas de Deus. E continuaram se falando, mas evitando, né, contato. E a outra ficou muito triste por isso, conversou comigo. Eu falei, olha, deixa ela seguir a vida dela, porque ela está no caminho certo. Não que você não esteja, mas deixa ela seguir o caminho dela. E logo depois ela caiu doente, Adriano. Ela teve leucemia no estado mais avançado. E na semana que ela faleceu, eu fui doar sangue para ela e tive a oportunidade de ficar conversando com ela por 1h30, mais ou menos. E nessa 1h30, eu falei para ela do encontro com Deus, eu falei para ela do Carlinhos, eu falei para ela das pessoas que eu já tinha conversado a respeito disso. E ela me disse o seguinte, olha, gostaria muito que você ajudasse, né, a outra parte a caminhar. Eu tenho certeza que ela um dia ela vai deixar, né, o homossexualismo. Aliás, ela não vai deixar de ser homossexual, ela vai deixar as práticas de homossexualismo. Assim como o bêbado nunca deixa de ser alcoólatra, né? Ele deixa de beber, né? E na mesma semana, Adriano, ela faleceu. A última conversa que nós tivemos foi a respeito de salvação. Eu dizendo para ela, né, que ela estava no caminho certo, que Deus já tinha cumprido o propósito da vida dela. Ela tinha me explicado que ela tinha passado na vida até ela morar com essa outra menina, o quanto ela foi abusada, o quanto ela foi transgredida, o quanto ela foi humilhada, e que na presença dessa outra menina, ela conseguiu ser amada, conseguiu ter dignidade. Tudo isso ela foi me contando e tudo isso eu fui
explicando para ela que era assim mesmo. Quando as pessoas não têm nenhuma expectativa, ela se agarra na primeira que vem. E graças a Deus botou aquela pessoa no caminho dela. Mas que naquele momento ela estava no caminho certo, que ela estava indo para o céu, que ela estava indo a caminho de Deus. Eu disse, olha, você está no caminho certíssimo. Que se Deus te levar hoje, eu tenho a convicção que você vai ver a glória dele. Até brinquei com ela, né? Citei lá o Cláudio Duarte, olha, se você ficar boa, eu vou... Se você ficar boa, as pessoas verão a glória de Deus. Mas se você não ficar, você vai ver a glória de Deus. E ela partiu. Amém. Partiu e foi para a glória. Isso me impactou muito, né? A oportunidade de ter conversado com uma pessoa, de ter esclarecido algumas coisas ainda no seu leito de morte. Isso me deixou impactado, me deixou agradecido a Deus, sabe? E sempre quando eu posso, eu converso com essa minha amiga e digo para ela, olha, Jesus te ama muito. E eu não sou diferente, eu também te amo muito em Cristo Jesus. E eu tenho certeza, minha amiga, que a gente vai até o final junto, né, com essa amizade aí. Né? Não tenho preconceito nenhum. Né? Tem pessoas que são dotadas de preconceito, que acham que a pessoa sendo homossexual, ou ser de outra religião, não é digna de estar no nosso meio. Eles confundem muito a roda dos escarnecedores. Não é isso. Sentar na roda dos escarnecedores não é isso que Deus quer dizer. Entendeu? Você precisa amar o seu próximo. E para encerrar, eu gostaria de falar sobre, né, essa live que já se está se estendendo, sobre Estevão. Uma adoração extraordinária. Mesmo diante de uma situação de perigo, ele... Primeiro, quem era Estevão? Estevão era um diácono, né? Era um cooperador da casa de Deus, aquele que cuidava, né, dos pobres, socorria as viúvas, distribuía as ofertas, tinha zelo pela igreja, pela casa de Deus. Mas não só isso, ele também se sobressaía no Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? A ponto de levantar invejas, de pessoas levarem ele aos anciões e inventarem que ele tinha blasfemado contra Deus. Né? E diante daquele monte de anciões, diante de uma situação de morte, né, ele não teve nenhum problema de falar sobre Deus. Ele deu uma verdadeira aula bíblica, uma aula de escola dominical para aqueles fariseus. Ele falou sobre Abraão, ele falou sobre Moisés, ele falou sobre o templo, citou o rei Salomão. E a palavra de Deus diz que o semblante de Estevão era como o semblante de anjo. Diante de uma morte iminente, ele estava a ponto de ser apedrejado. Ele sabia disso, mas o rosto dele resplandecia como de um anjo. Ele sabia ao Deus que ele estava adorando. E Estevão foi apedrejado. E quando ele começou a ser apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu a glória de Deus. Né? Então, isso aí nos sirva de exemplo. O evangelho nunca, nem sempre é ganhar. Às vezes você precisa perder. Você precisa perder. No caso, ele perdeu a vida, mas ficou o exemplo para toda a eternidade. Está na Bíblia, né? O exemplo de adoração de Estevão. Adorou ao Senhor em espírito e em verdade, né? Espiritualmente, porque parecia que ele nem estava ali mais. E em verdade, porque ele não deixou em momento nenhum de falar a verdade. Eu lembro até uma vez que nós estávamos juntos em Belo Horizonte, Adriano, que assaltaram o ônibus, você lembra? E o ladrão entrou dentro do ônibus e fez uma arruaça, né? E ele falou assim, olha, quem não tiver dinheiro, eu vou matar. E tinha irmãozinho pedindo dinheiro para o outro, me empreste dinheiro, pelo amor de Deus, senão ele vai me matar. Né? E foi embora, depois todo mundo riu disso, né? Vou querer o celular de todo mundo. Só quem se safou foi o pastor Silvio César. Um tijolão desse tamanho, ele falou, não quero não. Esse aí eu não quero não. Só o pastor Silvio César que foi abençoado desse assalto. O ladrão não quis levar o celular dele.
né? Mas, assim, para a gente ver, né, mas nós somos homens naturais, nós temos medo, sim, nós temos depressão, nós nos entristecemos, né, mas nós precisamos saber que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Quer adorar? Fala com Ele. Tá ruim? Fala com Ele. Você está feliz? Adora Ele. Fala, olha, eu estou feliz porque o Senhor é Deus, é presente na minha vida. Essa semana eu não parei de glorificar a Deus nem um minuto. Cada vez que eu abraço o Dudu, é motivo de alegria, muita alegria. Cada vez que eu abraço a minha esposa, eu também estou adorando a Deus, porque Deus também me ensinou como amá-la, como respeitá-la, como honrá-la como esposa. Então, da mesma forma, eu estou adorando a Deus quando eu adoro a minha esposa. Quando eu amo os meus filhos, eu também estou adorando a Deus, eu estou ensinando eles o caminho, estou sendo paizão, estou sendo protetor. Eu também é uma forma de adorar a Deus. Quando eu olho para o meu vizinho e cumprimento, quando eu dou um bom dia, uma boa tarde, graças a Deus aqui eu sou rodeado de pastores aqui, né? E me dou bem com todo mundo, graças a Deus. Sou uma pessoa super de boa, né? Levo a vida da forma mais leve possível. Muitas pessoas até dizem que eu sou meio palhaço, eu acho que não sei. Mas é porque o sofrimento foi antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci a Jesus, depois que eu tive aquela palavra que nunca mais saiu da minha cabeça, eu não consigo sentir de outra forma, né? Todo sofrimento, toda a vida triste de Carlinhos ficou lá no passado, e quando eu menciono isso é somente para glorificar o nome de Deus. Tá bom, Adriano? Deus abençoe aí, cara. Eu espero que tenha colaborado nessa live. Estarei à disposição sempre que você quiser. Peço perdão às pessoas aí pelos meus erros aqui na internet, porque tem estendido demais o horário, porque a tecnologia, assim, eu deveria dominar mais, mas a gente é de outro tempo, né? E te agradeço aí, meu irmão, meu compadre, padrinho do Júnior, e eu sou padrinho da Gabriela, nós inventamos essa modalidade aí de compadre, né? Que não existia isso no meio evangélico, né? Compadre e comadre. E hoje eu sou compadre do Sandro também, sou compadre da Adriana, e assim vai, né? Nossa família, nós que somos, né, de uma geração de adoradores desde garotos, estamos ficando de coroa, né? Já faz bastante tempo, às vezes eu fico lembrando, tem fotos do Adriano lá, com aquele bigodinho pequenininho, ainda não tinha esse barbão todo, da juventude quadrangular, de quando a banda ia para o monte, que a irmã Silva falava, como é que vai levar a bateria? Dos festivais de Pix, né? Dos festivais de Pix, até mesmo das brigas, que era muito engraçado, né? Mas, assim, graças a Deus, a gente continua, né? Vocês, o Júnior, Adriano, o Sandro, a Patrícia, nós continuamos amigos até hoje e preservamos essa amizade. E, pelo amor de Deus, quando você vier no Rio, no Brasil, não deixa de vir na minha casa, cara. Eu vou te buscar de carro, sei lá. Porque quando você chegar na minha casa, a alegria chega junto. Tá bom, Adriano? Deus te abençoe, queria dizer que eu te amo em Cristo Jesus. E obrigado por essa live maravilhosa e pelos seus ensinamentos. E vou estar acompanhando sempre. Amém. Deixa eu falar agora um pouquinho, porque eu levantei o dedo, mas aí é o Adriano e você... Vai, minha comadre. Não pode. Deixa eu falar. Não, primeiro eu quero agradecer aqui o pessoal que estava aqui na live, né? O Junico que entrou, a Helena, o Antônio Fernando. Deus possa abençoar vocês, obrigado. Tem umas aqui que é minha, tá? Simone Lugão é minha prima. Então manda um abraço é minha prima. Eu só consigo visualizar os meus. E você deve conseguir visualizar só os seus. Então vê aí, manda um abraço. A não ser que for amigo em comum da gente. Então manda um abraço aí. Aqui é a Simone Lugão, a Nilda Carvalho, Natanael e Francilene também. Lá da Igreja Batista, não sei se você conheceu eles lá. E, né, eu queria agradecer eles por estar prestigiando essa live aí.
E que continue, né? Todo sábado, né, nesse mesmo bate-canal, o Adriano vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. E eu fico muito feliz em participar e também ouvir, né? É sempre bom aprender com o mestre, né? Adriano, para mim, além de compadre, é o meu pastor, é o meu conselheiro, né? E é um grande mestre, né? Grande mestre, né? Que Deus continue assim, Adriano, te abençoando, para que você possa abençoar outras vidas. Eu posso dizer que de um certo tempo para cá, mais ou menos de 2003 para cá, eu conheci um Adriano renovado, um Adriano, né, que mudou a minha vida também. Você não só mudou a sua vida, né, mas você mudou também a minha vida e a vida de muitas pessoas que conviviam com você. E você, para mim, hoje é um grande exemplo de homem, um grande exemplo de pastor. Eu tenho certeza que aí em Portugal, Deus vai te abençoar muito mais, né? Porque eu lembro quando a gente foi numa vigília em 1990 e alguma coisa, 92, nós éramos todos solteiros e um profeta lá profetizou para você. Mandou você levantar no meio de um monte de jovens e falou, olha, eu não lembro bem as palavras, mas foi algo relacionado a você estar aí hoje em Portugal. Eu sou testemunha disso, entendeu, Adriano? De quanto Deus te abençoou e ainda vai te abençoar. Tá ok, meu amigo? Alô. Eu que agradeço, Alberto, também. Obrigado aí, cara, pela tua contribuição. Foi muito bom. É porque, conforme mesmo você falou, né? Cada um tem uma linha assim de pegar. A gente é mais didático assim e mergulha bem. E você contribuiu da outra forma que a gente não sabe fazer muito bem, que é a forma mais leve, né? Mais descontraída assim de passar. Então, foi muito bom, cara. Muito bom contar com a tua Uma vez participação aí. eu preguei na igreja, eu cometi um sacrilégio, mas assim, não é bem um sacrilégio, né? A gente vê os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, e daquela noite eu cismei de falar do evangelho segundo Jesus Cristo, o próprio Jesus. Aí todo mundo riu, falou, olha, não estou cometendo nenhuma heresia, não estou tirando nada da Bíblia, nem colocando nela, é apenas uma alusão. Assim, né? E falei da forma leve também que Jesus é. Jesus ele se fez homem, se fez carne, ele viveu no meio de nós, né? Ele chamava as pessoas de amigo. Então, poxa, a gente não tem que encher o peito Não, a gente tem que ser da forma que a gente é. Eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela, né? Vou morrer assim, né? Fazendo graça de tudo, tirando bons proveitos das coisas. O que for ruim, eu tento colocar um humor também para poder reclamar, né? Porque isso aqui tudo é passageiro, Adriano. Daqui a pouco a gente vai estar em outro nível. Vou falar igual o jogador do Flamengo, daqui a pouco a gente vai estar em outro patamar. Bem melhor do que isso. É verdade. Mas obrigado aí, Alberto. Valeu mesmo. Cara, que isso, foi uma honra. Próximas vezes aí, só... eu não sei de onde vocês tiraram isso aí, que mestre, não sei o quê, mas tudo bem. Nossa, nem tanto. Nem tanto. Ele sabe ensinar, né, Alberto? Porque... Mas acaba que também algumas coisas se confirmam, né, na nossa vida, no nosso ministério principalmente, e Deus já tinha falado isso também com a gente, também, que a nossa... Tem lá os 5 ministérios, né, na Bíblia, uns para apóstolos, mestres, né, pastores, evangelistas, profetas, não é isso? Os 5 ministérios. Então, algumas pessoas já tinham falado isso com a gente, tá? que Deus ia confirmar esse ministério na nossa vida, o ministério de ensino, que é o ministério de mestre, né? Mas você me conhece muito bem, isso aí eu aceito, né? Isso aí
principalmente dos meus amigos, e você é um deles, né? Mas você também me conhece que em nenhum momento isso aí afeta a primazia que tem que ser de Deus, né? Toda honra e toda glória para Ele. Claro, com certeza. Né? Você me conhece muito bem, sabe que eu sou desse jeito, né? Mas eu te agradeço, meu amigo, de coração mesmo, pela tua contribuição aqui. Tá? Eu tenho certeza Amém. que as tuas palavras elas vão atingir muitas vidas, sabe? Quem precisa ouvir, Deus vai direcionar essa live para algumas pessoas. Exatamente. Tá? A gente não tem Eu assim tenho... muitos espectadores, né? São poucas as pessoas que participam aqui, e eu quero agradecer também o pessoal que participou, ficou com a gente aqui até agora. A Adriana entrou. Né? A Adriana acabou de entrar aqui. A Adriana agora entrou agora. Transadinha, minha comadre, hein? Tem gente que vai assistir mais tarde, tem gente que assiste aqui e a gente nem visualiza, né, quem é, porque não faz parte do nosso grupo aqui, do Facebook, do meu ali, hall de amigos, né? E da mesma forma você também. Mas eu creio que Deus, ele permite, ele impulsiona, né, algumas coisas que a gente fala aqui na live, né? Assim como o Silvio participou naquele dia, o Sandrão, hoje você está participando também. Então, Deus impulsiona algumas coisas aqui para a gente, para que Ele mesmo possa usar a nossa vida para atingir algumas pessoas. E a gente. E vocês que são amigos do Adriano aí, se quiser ser meu amigo, fica à vontade. É só me adicionar. Né? Eu terei o imenso prazer de ser amigo de vocês também. Vice-versa. E vice-versa. Né? Pede amizade que a gente Vice-versa, aceita. A gente conhece algumas pessoas. A gente esteve aí no Espírito Santo, né, ministrando o encontro com Deus, né, na Igreja Batista Renovada de Bom Jesus. Isso, Não é isso? Na época era o pastor Márcio, né? Isso. E a pastora Tânia. Então a gente conhece algumas pessoas. E a gente né? até tem algumas pessoas. E tem até algumas pessoas aqui, o Alberto não fez, né? Tem sim, a Natanael, o Jonathan, Isso. o Alemão. O Alemão, enfim. Mas eu agradeço aí o pessoal que participou, o pessoal que vai entrar mais tarde, né? Tá entrando agora aqui no finalzinho, a gente já está fechando. Você que vai assistir mais tarde, você que vai compartilhar essa live, né? Que Deus possa te usar em alguma coisa aqui que a gente falou, entendeu? Se Deus achar por bem pegar 1% aqui do que a gente falou, mas para salvar uma alma, eu já estou satisfeito. Estou dentro. Eu estou satisfeito. Tá bom? Tá bom, Adriano. Agora eu vou ficar na expectativa da live do encontro, né? Eu tenho muitas pérolas para contar do encontro, né? Sim. A gente está montando aqui, já estou esquematizando como é que vai ser essa live, se vai ser testemunho, se vai ser experiência que a gente passou lá. Eu sei que vai ser uma live muito divertida. Uma live muito boa, né? Muito boa. Sobre um encontro com Deus. Okay? Olha, como eu queria fazer esse encontro aqui. E também, Alberto, para desmistificar algumas coisas, porque tem muita gente, né? Acredite você, até hoje, e, cara, eu ouço assim, muita gente falando muita besteira nos dias atuais. O pessoal participava do encontro e rolava isso, rolava aquilo. Vai até servir para a gente desmistificar alguma coisa. Exatamente. A única coisa que rolava era o Marcelo, quando caía na areia, saía rolando. Marcelo Leão. É verdade. Olha, deixa eu terminar, amor. Olha a hora, daqui a pouco... Então, a gente está concluindo, pessoal. A gente avançou um pouco no horário, porque no início a gente teve alguns problemas técnicos aqui, né? Eu acho que é a distância, Alberto. Pô, você está no Espírito Santo, eu estou aqui. Não. É porque eu estava usando o computador. Aí eu comprei o webcam, fiz um monte de coisa, né? Chamei você mais cedo, estava tudo funcionando. Chegou na hora, o computador endoidou.
Aí eu tive que passar aqui para o celular. Né? Aí, mas deu tudo certo. No final é de Deus, tá tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo. Experiência para a próxima. Tinha que atrasar um pouquinho para as pessoas. Teve outras pessoas que. Tem gente que não consegue acompanhar o horário. A Patrícia de Barros falou o seguinte: que está tão boa a live que ela queria ficar assistindo mais tempo, ficaria mais tempo assistindo. Mas a gente tem que encerrar, tá bom? Pois é. Tá bom. Fica com Deus aí, tá bom? Mais uma vez aí, obrigado a todos que participaram, pessoal que vai entrar mais tarde, pessoal que vai entrar no canal lá, tá? O link do canal tá aí na chamada para essa live. Tá? O pessoal que está com o Alberto aí, se quiser entrar lá no canal, se inscrever. Olha, o favor não é para gente, né? É para a obra de Deus. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe todos vocês. Obrigado aí, tá? Beijão. Que Deus possa nos dar uma semana abençoada. Deus possa suprir as nossas necessidades, guardar as nossas vidas, sobretudo nesses dias difíceis, nesses dias maus. Estamos passando dias maus, tá? A situação, muitos podem pensar, vocês estão bem aí. Não. É no mundo inteiro, é no Brasil, é aqui em Portugal, é aqui na Europa, é lá na América do Norte, nos Estados Unidos, enfim. Estamos vivendo dias maus e, mais do que nunca, nesses dias se faz necessário nós buscarmos a Deus. Amém. Amém? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Amém? E é nele que a gente deve confiar. Como diz o meu amigo romeno aí, o Sorin, tá? A gente não deve temer ao coronavírus, a gente não deve temer o que vai acontecer, a gente não deve temer os problemas, as circunstâncias que virão sobre a nossa vida, porque com certeza virão, tá? E Jesus falou, foi bem claro nisso, no mundo tereis aflições, e a gente está passando um tempo de aflição neste mundo, tá? Estou falando no planeta Terra todo, tá bom? Mas o Sorin, ele disse uma coisa que eu guardo comigo até hoje. O único que a gente deve temer é a Deus. Esse a gente tem que ter temor, realmente. As outras coisas estão no controle, na mão desse que nós devemos ter. Amém. Amém? Obrigado aí, gente. Muito abração obrigado. para todos. Até A semana gente que está vem. encerrando essa Se transmissão. Deus quiser. Alberto, dá um beijo aí na Lena, nas crianças, tá bom? Já. Os netos. Até netos, já tem até netos aí. Olha, ela foi dar janta pro Dudu, mas ela tá mandando um abraço também. É que o Dudu, quando tá na hora do rango, ele não espera ninguém. Tá bom. Então, pessoal, querendo Deus, semana que vem estaremos aqui novamente. Vamos estar concluindo esse estudo sobre adoração. Vai ser o último, tá? Na semana que vem vai ser o último. Vamos fechar esse tema sobre adoração. E o próximo estudo vai ser o estudo do Espírito Santo. Vamos falar aqui sobre o Espírito Santo. Tenho certeza que vai ser uma live abençoadíssima também. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Beijão, Alberto. Tchau, comadre.